todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre docstrings. Bem, na primeira aula que nós tivemos aqui sobre comentários em Python, nós vimos que podemos fazer, um comentário usando aspas simples, então nós utilizando 3 aspas simples ou 3 aspas duplas, nós conseguimos fazer comentário de várias linhas, E eu disse que isso é útil quando a gente deseja documentar blocos extensos de código. Bem, nós não se aprofundamos nisso porque a primeira aula, nós estávamos falando sobre comentários, Então, como comentar um código, Só que hoje nós vamos se aprofundar nesse documentar, ok? Então, nós vamos aprender doc de string. Bem, bora lá. Os docs de string eles são usados quando nós deseja documentar especificamente uma função, ou sei lá, uma classe, um módulo, enfim, tá? Você quer documentar algo dentro do seu código. Então, nós utilizamos o doc de string. Para o quê? Para documentar. Ah, Jéssica, se eu quero documentar algo, eu simplesmente saio documentando assim, sem uma regra, sem uma ordem? Não, costumamos usar uma regrinha, tá bom? Bem, primeiramente, vamos lá. Vamos criar algo aqui para que a gente possa documentar esse algo, tá bom? Eu vou criar aqui uma coisa que nós já vimos 1000 vezes aqui, que é uma função que vai realizar a soma do no1 com o no2. Então, eu tenho aqui def, definindo uma função chamada soma, onde eu estou passando para ele o que? 2 parâmetros, que eu espero receber 2 argumentos. Então, o no1 e o no2. Bem, o que eu vou fazer com os valores que eu vou receber? Eu vou retornar a soma do no1 mais no2. É isso que eu vou fazer. Então, se eu vier aqui fazer print, ou colocar dentro de um resultado, vamos colocar aqui, ó, resultado é igual soma, passando o no1, 4, e o no2, 2. Então, eu estou passando o valor 4 para o no1, e no no2 eu estou passando o valor 2. Então, aqui ele vai vir para cá e vai somar o que tem dentro da variável no1, que eu recebi como argumento, que é o valor 4. Então, 4 mais o que tem dentro do no2, que eu passei o valor 2. Então, 4 mais 2 serão 6. Então, ele vai passar, retornar esse valor e vai ser atribuído para dentro da minha variável resultados. Então, eu vou vir aqui e vou imprimir o que está dentro da minha variável resultado, que é o valor 6. Prontinho, valor 6. Bem, isso aqui vocês já sabem como cria uma função, enfim, tudo isso aqui vocês já sabem. Porém, vamos lá, o que nós não sabemos? Criar um doc de string. Um doc de string eu posso criar utilizando 3 aspas simples, ou 2 aspas, ou 2 aspas, ou 3 aspas simples. Então, 3 aspas dupla ou 3 aspas simples, tá bom? Bem, se vocês verem, quando eu criei aqui, ó, eu fiz aqui, ó, 3 aspas simples, e ele já colocou aqui, ó, generate de doc de string. Ele já sabe que eu quero criar aqui um doc de string. Olha só o que ele está dizendo para mim aqui, ó. Que primeiro eu vou fazer um sumário. Que na verdade é o quê? Eu vou fazer um resumo do que a função ela faz, tá bom? Então, olha lá, vou fazer aqui embaixo. O que a minha função ela faz? A minha função ela retorna. Então, essa aqui é uma função que vai retorna a soma de 2 números. É isso que a minha função ela faz. A minha função ela retorna a soma de 2 números. Então, essa daqui é um belo resumo do que a minha função ela faz. Bem, a segunda coisa que nós temos que fazer é passar os argumentos esperados e os seus tipos. Bem,
no 1, no 2. Ele já colocou aqui para mim, que ele já viu quais são meus argumentos. Bem, o tipo. Aqui eu posso receber tanto um inteiro ou float. Inteiro ou float. Int ou float. Ele espera que eu dê uma descrição sobre isso aqui. Então, isso aqui é o primeiro número que o usuário vai me passar. E aqui é o segundo número. Segundo número. Bem, depois que eu já fiz o meu resumo, né, que eu já tenho um resumo do que a minha função ela faz, depois que eu já passei os argumentos que são esperados e quais são os seus tipos, eu vou falar qual é o valor de retorno. Então, eu vou dizer para ele aqui, ó, o tipo. Então, nesse caso, se eu posso receber um int ou um float, então, o tipo também vai ser ou inteiro ou de ponto flutuante. Então, int ou float, tá bom? E a descrição é o quê? A soma do no 1 e no 2. E ainda poderia ter mais alguma coisa se essa minha função ela levantasse algumas exceções, tá? Como ela não levanta, então nós paramos por aqui. Então, bora lá, gente. Vou até colocar aqui, ó, para vocês. Doc de string, tá? Opa. Doc de string. As informações comuns, tá bom? Que a gente sempre vai precisar passar quando a gente for criar uma documentação de doc de string. A primeira dela é um resumo, você vai fazer um resumo do que a função, a classe. Eu estou colocando aqui função porque nós estamos trabalhando com função, tá, gente? Mas pode ser uma classe, um método, enfim, tá? Então, resumo do que a função faz. Depois, ok, nós temos aqui o resumo da função. Depois nós vamos ter os argumentos. Então, argumentos esperados e seus tipos. Pronto. Quais são os argumentos que são esperados pela minha função? No 1 e no 2. E para eu realizar uma soma entre no 1 e no 2, eles têm que ser de qual tipo? Ou números inteiros ou números de ponto flutuante. É isso, tá bom? Bem, bora lá. O que mais eu tenho que ter aqui? O retorno, tá bom? Então, eu vou dizer aqui qual é o valor de retorno. Aqui, ó. Ele vai retornar algo do tipo inteiro ou float, que vai ser a soma do que do no 1 mais o no 1 e no 2. É isso que ele faz. Então, o meu docstring, ele está dizendo para mim o que essa função faz. Então, por exemplo, se eu não quero imprimir aqui o que não quero imprimir o meu resultado, mas na verdade eu quero imprimir aqui print soma ponto aqui, ó, doc. Eu consigo imprimir aqui a documentação que eu criei. Então, eu consigo imprimir o meu docstring da minha função. Quando eu der aqui, ó, aqui, ó, a função que retorna a soma de dois números, os argumentos e o retorno. Então, eu tenho aqui algo que explica o que minha função ela faz. Na aula passada, eu falei o quão importante é que nossos códigos sejam documentados, né? Que os nossos códigos tenham comentários. Por quê? Porque nós temos que criar prática, gente, e eu vou repetir isso quantas vezes for possível, de que nós temos que criar o código não só para nós, mas para os outros, entendeu? E também pensando no futuro. Pensa só, você está criando um código hoje. Vamos lá, vamos dizer que esse código ele passa 5 anos sem dar nenhum problema. Que beleza, que da hora, muito bom. Só que aí daqui 5 anos ele dá algum problema. Você vai lembrar do que você fez há 5 anos atrás? Você não vai lembrar do que você fez o ano passado, gente. Entendeu? Porque você está
trabalhando em vários projetos. Você entra no projeto, acaba esse projeto, você passa para outro projeto. Termina esse projeto, você passa para outro projeto. Ou você sai da empresa, vai para outra empresa, entendeu? E aquele código, ele está ali, ele vai ficar ali e em algum momento ele vai dar algum erro e alguém vai ter que consertar ele, seja você, seja outra pessoa. Não é assim melhor que você receba um código onde ele está documentado, tudo bonitinho, onde ele tem comentário, onde você vai pegar ele, você vai conseguir gastar menos tempo entendendo o que ele faz para que você consiga resolver o problema, ou simplesmente pegar o código, só tem código, não tem nada comentado, não tem nenhuma documentação, ou não tem nada que te auxilie, entendeu? Você vai quebrar, você vai passar tempos ali para poder consertar, às vezes, algo que talvez fosse simples se estivesse documentado, entendeu? Então, gente, isso aqui não existe por efeito, entendeu? Para ficar bonitinho aqui, não. Isso aqui existe para facilitar a vida do programador, para facilitar a sua vida como programador, para facilitar a vida dos outros programadores, entendeu? Que vai, em algum momento, ter que pegar o seu código para poder adaptá-lo, ou poder melhorá-los, ou poder fazer alguma mudança. Então, documentar código é essencial na vida do programador, tá bom? Então, documente seus códigos, cria esse hábito, documente, entendeu? Então, é isso. É bem simples, tá bom? Segue essa regrinha, gente, tá aí, é para ser seguida, não foi eu que inventei, tá bom? Ela está aí. Então, você tem o resumo do que a função faz. Então, diga primeiro aqui qual o que essa função ela vai fazer de modo resumido, entendeu? Depois você vai dizer quais são os argumentos que a sua função ela espera receber e quais são os tipos, tá bom? Depois você fala qual é o retorno, entendeu? Qual é o valor desse retorno da sua função, né? Se ele tiver um retorno, tá? Então, muito obrigada. E lembre, vou deixar aqui, ó. Caso. Vou deixar aqui, ó. Exceções levantadas. Se a sua função ela levanta alguma exceção, você também vai ter que colocar aqui embaixo, depois do retorno, tá bom? A parte de exceções, tá? Nesse caso, nosso não tem nenhuma exceção, então ele já deixou aqui tudo bonitinho. Então, gente, é só você seguir essa regra aqui, ó. Vou tirar aqui rapidinho, né? Se você der, ó, aqui, ó, utilizando 3 aspas dupla, ou, vamos colocar aqui assim, opa, bora lá, 3 aspas simples, aqui já não passou, então use as 3 aspas duplas, né? Aí no meu caso aqui, ele fala para mim sobre geral o doc de string, ele já entendeu que eu quero criar um doc de string. E aí agora só você ir substituindo aqui as coisas. Caso para você não, caso que no seu caso não esteja passando, grave o meu aqui, entendeu? E siga isso para os seus, entendeu? Então você vai ter já aqui uma colinha. Então daqui você já sabe como fazer para o seu, ou se você não quiser gravar aqui a colinha, né? Guarde somente as informações que são comuns para documentar uma string. Muito obrigada e até mais.